A Terceira Cruzada. Uma tentativa dos líderes europeus de reconquistar a Terra Santa em mãos do sultão Saladino usou forças egípcias e sírias unificadas sob seu comando e as usou para reduzir os estados cristãos e reconquistar Jerusalém em 1187. A Terceira Cruzada capturou as cidades do Acre e Jafta sob o comando do rei Ricardo Coração de Leão e Saladino da Inglaterra. Por ocasião do conflito com o rei Ricardo e para resolver disputas de sucessão, os exércitos alemão e francês deixaram a cruzada mais cedo, enfraquecendo as forças cristãs. Depois de tentar recuperar Jerusalém sem sucesso e ter a cidade de Jaffa mudando de mãos várias vezes, Ricardo e Saladino, sultão do Egito e da Síria, fizeram um acordo que permitia o controle muçulmano em Jerusalém, mas os peregrinos e mercadores cristãos desarmados poderiam visitar a cidade. Ela é conhecida como a Cruzada dos Reis porque se distingue das anteriores pelo envolvimento direto de Ricardo Coração de Leão e Saladino. Mas essa aliança esteve sob suspeitas. Para o Ocidente, parecia ser uma violação e uma ruptura com a tradição, porque, a partir do momento do aparecimento dos seguidores de Maomé, a guerra na Península Arábica entre bizantinos e muçulmanos foi quase contínua. Esta aliança só foi possível porque as forças de Saladino venceram na Batalha de Hattin. A verdadeira cruz foi perdida e a cavalaria cristã do Oriente foi dizimada, deixando toda a Palestina aberta à reconquista muçulmana. Saladino foi rápido em aproveitar sua oportunidade, varrendo da Galileia até o Acre, tomando uma série de fortalezas costeiras ao norte do Acre e, em seguida, movendo-se para o sul em direção a Ascalon e Gaza. A maior das realizações, simbólica e emocionalmente, aconteceu em 2 de outubro de 1187, quando os defensores de Jerusalém capitularam. A notícia desta catástrofe espalhou-se rapidamente para o oeste, acompanhada por apelos por uma nova cruzada para ajudar os cristãos sitiados que ainda resistiam e para reconquistar parte do terreno perdido. A notícia penetrou os bairros judeus da Europa Ocidental, provocando uma reação de euforia e apreensão. Para os judeus, a derrota cristã trouxe certo alívio. Tendo sofrido nas mãos de cruzados entusiasmados, os judeus desprezavam as cruzadas e oravam por um fracasso que serviria como retribuição por seus pecados. Os relatórios detalhavam esse fracasso e os judeus podiam ver como a retribuição tão desejada. Por outro lado, o entusiasmo com a queda cristã deu lugar a sérios temores sobre as repercussões imediatas. O que parecia ser a catástrofe não quebrou o poder da cristandade. Ela despertou o mundo cristão para uma nova cruzada, no qual o padrão de excessos podia ser reconstruído. A preocupação judaica não era injustificada. Com a Terceira Cruzada veio uma onda de ataques às comunidades judaicas da Inglaterra. Os judeus franceses, como geralmente acontecia, sofreram menos, principalmente por causa da forte proteção governamental que gozavam. A Alemanha, onde ocorreram os maiores desastres em 1096, os judeus ficaram profundamente abalados. Felizmente, porém, as autoridades estavam comprometidas com a manutenção da paz pública e a violência grave foi evitada. O Acre, terra da Cidade Santa, representou um dos períodos de maior dificuldade para os cristãos. A cidade era um polo comercial do período medieval, sendo um dos mais importantes. O comércio era tão forte que recebia visitantes egípcios, italianos, bizantinos e africanos. Localizado ao norte da Baía de Haifa, era o
principal ponto de comunicação entre o Ocidente e o Oriente. Durante as cruzadas, a cidade do Acre era muito utilizada. Nenhum deles, Ricardo Coração de Leão e Saladino, se destacou no Acre. Ricardo esteve no cerco por 2 meses, nos estágios finais, pois a doença o incapacitou muito. Ele passou o resto do tempo se exibindo com nobres e cruzados comuns, enquanto discutia com Felipe Augusto, o monarca francês. Em suma, ele fez pouco para acelerar o cerco. Quanto a Saladino, ele também sofreu períodos de doença e muitas vezes ignorou as oportunidades de encerrar o cerco, atacando de forma mais agressiva. Além disso, ele não cumpriu os termos em que Acre finalmente se rendeu aos cruzados. E a pergunta que fica a esta altura é: Ricardo Coração de Leão e Saladino são os heróis que são cantados em prosa e verso? O episódio mais infame da Terceira Cruzada. Algumas semanas depois que a guarnição rendeu Acre, em 12 de agosto de 1191, Ricardo Coração de Leão fez com que milhares de prisioneiros muçulmanos marchassem para fora da cidade e fossem mortos à facada ou decapitados. Citam-se 5 razões pelas quais ele fez isto. O mais provável é que Saladino simplesmente não pudesse ou não cumprisse os termos exatos sobre os quais a guarnição negociou a rendição. Depois das execuções, Ricardo Coração de Leão escreveu explicando seu motivo. Ele acreditava que Saladino havia violado os termos da rendição. Não há nas fontes primárias menção ao massacre de mulheres ou crianças. Os mortos eram os prisioneiros de guerra, soldados da guarnição do Acre, não simples cidadãos. Não eram elites municipais ou líderes militares. Eram soldados comuns que não valiam politicamente nada em uma troca de prisioneiros ou recompensas financeiras. Saladino, que, segundo todos os relatos, era um homem cortês e generoso para os padrões do século XII, muitas vezes executou prisioneiros, principalmente após a Batalha de Hattin, em 1187. Saladino pode ter matado seus próprios cativos em Acre em retaliação pela execução de Richard, ou Ricardo. O fato é que ambos massacraram prisioneiros de guerra desarmados. As execuções de Ricardo e Saladino, dadas as normas culturais e políticas, diplomáticas e militares da época, eram toleradas e, pasmem, até mesmo exaltadas. Ao avaliar a importância do cerco e derrota do Acre, a quantidade de sangue, tesouro e tempo gastos para vencer enfraqueceu e tirou o foco do objetivo de retomar Jerusalém. Milhares de cristãos e muçulmanos morreram no Acre e outros milhares, sofrendo de exaustão física, doenças e trauma psicológico, deixaram a cruzada para nunca mais serem substituídos. Mesmo os talentos de liderança de Ricardo Coração de Leão não foram suficientes para retomar Jerusalém. Ganhar o Acre custou tanto que o sucesso se mostrou ilusório e ninguém queria se meter na continuidade da empreitada de tomar a Cidade Santa. Ao todo, segundo a tradição, houve 9 cruzadas assim relacionadas. A cruzada popular ou dos mendigos, a primeira, segunda, terceira, a quarta, a cruzada albigense, a cruzada das crianças, a quinta cruzada, a sexta, a sétima, a oitava e a nona cruzada. Começou em 1096 e terminou em 1272. Ao lado de todo o processo perverso e aterrorizante das cruzadas, há que se dedicar e destacar por uma questão de justiça que elas contribuíram para o desenvolvimento da economia europeia. A horda de soldados em peregrinação à Cidade Santa demandava alimentação, hospedagem e cuidados no percurso. Disto resultou no florescimento de mercados de alimentos, hospedaria, bebidas e bordéis ao longo dos trajetos usados.
A montanha de recursos usados nas cruzadas promoveu o desenvolvimento de prósperos burgos, cidades fortificadas e muradas, e que geraram o conceito de burguesia, elite que nasceu e prosperou com as cruzadas. O mercado de troca, escambo, tão comum na época, foi cedendo ao mercado onde valores monetários eram utilizados, porque os cruzados não tinham nada a oferecer no escambo. As cruzadas desenvolveram relações comerciais entre Oriente e Ocidente. A atividade comercial foi se desenvolvendo na Europa a partir das feiras que vendiam os artefatos trazidos do Oriente. O surgimento destas feiras estimulou a produção artesanal e têxtil, pois parte da classe servil passou a produzir mercadorias que pudessem oferecer nessas feiras. Dada a dificuldade e risco em se transportar ouro para fazer os pagamentos durante o trajeto das cruzadas, as pessoas deixavam com os ourives o ouro que tinham e eles emitiam um documento que garantiam que eles pagariam o resgate. Estes títulos eram negociados nas feiras. Na Fleet Street, uma das mais movimentadas ruas do centro de Londres, existe um arco de pedra. Um pátio interno leva a uma capela estranha, singular, e a uma estátua de 2 cavaleiros em cima de um único cavalo. A capela é a famosa Temple Church, construída pela Ordem dos Cavaleiros Templários no ano de 1185, quando ficou conhecida como a Casa Londrina da Ordem dos Cavaleiros Templários. A Temple Church não tem apenas importância arquitetônica, histórica e religiosa. Ela foi o primeiro banco de Londres, dentro de uma igreja, dentro de um templo. Os cavaleiros templários eram monges guerreiros, uma ordem religiosa monástica com hierarquia inspirada na teologia e missão declarada, além de um código de ética, mas também um exército armado e dedicado à Guerra Santa.